E aí, tudo joinha com você? Vamos para mais uma aula? A aula hoje é sobre porcentagem, é um assunto que alguns alunos me pediram nos comentários, então a aula é sobre porcentagem. Mas antes de começar a aula, vamos para a resolução dos exercícios sobre produtos notáveis da aula anterior. Vamos lá para mais uma aula. A aula de hoje é sobre cálculo de porcentagem. O professor adora dar essa aula, sabe por quê? Porque os alunos sempre tentam encurralar a gente com a seguinte pergunta: mas professor, onde que eu vou usar isso que eu estou estudando? E porcentagem é bom porque você vai usar muito na sua vida. Então o professor adora quando você faz essa pergunta porque ele já tem a resposta na ponta da língua. Você vai usar em várias situações. Então o que eu vou explicar nessa aula é apenas o cálculo de porcentagem por um método. Existem vários métodos. Se para você esse assunto já é do seu domínio, se você quiser assisti-la para aprender um jeito que talvez não seja igual ao que você faz, ótimo. Mas se você já sabe fazer o cálculo de porcentagem, maravilha. Não mude o seu jeito de calcular se ele não for igual a esse que eu vou apresentar. Então eu vou apresentar só um jeito de calcular. Dependendo do assunto que o professor está trabalhando, se ele estiver trabalhando com números racionais, ele vai te mostrar um jeito de calcular a porcentagem usando números com vírgula. Se ele estiver trabalhando com fração, ele vai usar um jeito que usa a multiplicação de frações. Então, o que eu vou mostrar aqui não vai usar nem números com vírgula, em alguns casos, e nem multiplicação de frações. Então, a gente vai passar por dois... vamos só conceituar, né? Para a gente entender. No cálculo que a gente vai fazer, o valor total sempre a gente vai relacionar com a porcentagem 100%. E se a porcentagem que você quer calcular for menor do que 100%, o resultado final vai ser um pedaço desse total. Não pode ser maior do que o total. Tá? A gente vai usar duas coisas, dois passos para a gente desenvolver o cálculo do jeito que eu vou apresentar. O primeiro, a partir do total, a gente vai aprender a calcular o 1%. E com esse 1%, aí a gente chega na porcentagem que o exercício está pedindo para fazer. E professor, não entendi nada. Então vamos ver com número, né? Fica mais fácil a explicação quando a gente envolve números. Então olha aqui. Quanto é 38% de 5.000? Então eu falei ali em cima que a gente vai começar calculando 1% do total. E mais acima ainda eu falei que o valor total a gente sempre relaciona com 100%. Nesse exercício aqui o total é os 5.000. Então o 100% para mim ele vai ser igual ao 5.000. Agora olha como é simples isso aqui, ó. Se a gente tirar um zero do 100%, a gente fica com 10%. Se a gente tirar um zero dos 5.000, a gente fica com 500. Ou seja, se o 100% é 5.000, 10% é 500. Vamos tirar mais um zero então. Se eu tirar um zero do 10, eu fico com 1. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou tirar um zero do 500. Olha aqui, cheguei no 1%. Se o 100% é 5.000, o 1% é 50. 1% de 5.000 é igual a 50. Mas por que tirar zeros aqui? Porque quando a gente tira zero, é porque a gente está dividindo por 10 só. Se eu dividir isso por 10 dá isso, se eu dividir isso por 10 dá isso. Repetindo o processo para o lado de cá, se eu dividir por 10, os 5.000 vai dar isso, e se eu dividir isso aqui por 10, vai dar isso. Então, o porquê do tirar zeros é isso. Eu estou dividindo por 10, mas eu não estou fazendo a montagem da conta. Cheguei no 1%. Olha, com o 1% chegar na porcentagem pretendida. Qual é a porcentagem pretendida? 38%. Então eu pego o resultado do 1% e multiplico pela porcentagem pretendida, que no caso é o 38.
8 vezes 0, 8 vezes 5, 40. Esse 3 vale 30, então ele é dezena. 3 vezes 0, 3 vezes 5, 15. Para finalizar, soma 0, 0, 9, 1. Então, quanto é 38% de 5.000? É 1.900. Olha que processo simples. A gente, a partir do 100%, determinou 1%. Quando eu determinei 1%, eu pego o resultado do 1% e multiplico pela porcentagem que eu quero calcular, que é, nesse caso aqui, o 38%. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Nesse segundo exemplo, a pergunta é: quanto é 9% de 600? O total para mim é os 100%. No caso aqui, o total é os 600. Tira um zero daqui, tira um zero daqui. Tira mais um zero daqui, tira mais um zero daqui. Ou seja, se você quiser pular direto daqui para cá, chegar direto do 100%, chegar no 1%, é só você tirar dois zeros. Então, tira dois zeros daqui, fica 1. Tira dois zeros daqui, fica 6. Então eu cheguei no 1% dos 600. Eu quero saber quanto que é 9%. Então eu pego o resultado do 1%, multiplico pela porcentagem que eu quero calcular. 6 vezes 9 ou 9 vezes 6 dá 54. Então a resposta aqui é 54. Não é difícil, né? Vamos lá. Vamos inserir um número decimal na porcentagem. Ah, pode ter porcentagem decimal? Ou se pode. Se a gente pegar a nossa conta de água lá, a gente vai ver que os impostos cobrados lá, eles são todos, ou a grande maioria deles, calculados em cima de números de valores decimais de impostos. Então vamos lá. Quanto que é 6,5 do 3.500? O 100% é o total. O total aqui é 3.500. Tira um zero. Tira um zero. Tira mais um zero. Tira mais um zero. Olha que fácil. Cheguei no 1%. Chegou no 1%, você pega esse valor e multiplica pela porcentagem que você quer calcular. Quero calcular 6,5%. Então vou multiplicar por 6,5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 3, 15 com 2, 17. Põe um sinal de mais aqui. 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 6 vezes 3, 18. Com mais 3, 21. Somatória: 5, 7, 2, 2. Multiplicação com números decimais. Se eu tenho uma casa decimal aqui e nenhuma aqui, no total eu tenho uma casa decimal. No resultado eu tenho que ter uma casa decimal. Ó, uma casa decimal daqui, uma casa decimal no resultado. Então a resposta aqui é 227,5. Aí talvez alguns de vocês já estejam se perguntando: ah, você só fez até agora números que tem dois zeros ou mais do que dois zeros, daí dá para cortar o zero. E quando isso não acontecer? Vamos ver o próximo exemplo. Quanto é 13% de 580? Então vamos começar igualzinho o outro. O total para mim é o 100%. Tira um zero. Tira um zero. Tira um zero. Opa, não tem zero para tirar.
Agora vamos lembrar o significado do tirar zero. Quando eu estou tirando zero é porque eu estou dividindo por 10. Daqui para cá eu dividi por 10. Daqui para cá eu dividi por 10. Então daqui para cá eu dividi por 10. Daqui para cá eu vou ter que dividir por 10. Quando você divide um número por 10, você faz o deslocamento de uma vírgula que está escondida aqui, uma casa para a esquerda. Então é só você fazer isso aí. Você desloca a vírgula uma casa para a esquerda. Então o 1% aqui deu 5,8. Eu quero calcular 13%. Então 5,8 vezes 13. Multiplicação. 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 3 vezes 5, 15. 2, 17. Sinal de mais. Esse 1 vale 10. 1 vezes 8. 1 vezes 5. Aqui dá 4. Aqui dá 15. Sobe 1. Aqui dá 7. Como eu tenho uma casa decimal aqui, eu vou ter uma casa decimal no resultado. Então, quanto que é 13% de 580? É 75,4. Olha aqui, no próximo exemplo, eu tirei todos os zeros do número que representaria o 100%. Vamos ver, para que você não se engane na hora de fazer o cálculo. Quanto é 23% de 8.932? Então vamos lá. Sempre o total para mim vai ser relacionado com 100%. 10%, tira um zero. E não tem zero para tirar. Então lembra que o tirar zero desse lado significa dividir por 10. Então você divide isso por 10, você desloca a vírgula que está escondida aqui em uma casa. Vai dar 893,2. 1%, tira zero do lado de cá. Do lado de cá, como não tem vírgula, divide por 10, você vai estar deslocando a vírgula mais uma casa para cá. Então vai dar 89,32. Então preste sempre atenção que o número lá do 1%, ele tem que ter uma ligação com o número do 100%. Ó. Todos os algarismos que aparecem lá no 100% acabam aparecendo aqui. Por quê? Porque não tem zeros para cortar, é só o deslocar a vírgula. Daqui para frente o processo é igual quando você tem zeros no final. Você chegou no 1%, vamos calcular 23%. Multiplica pela porcentagem que você quer. Olha aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 9 dá 27. Sobe 2. 3 vezes 8, 24. Mais 2, 26. Mais. Corta aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 9, 18. Sobe 1. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Faz a somatória. 6. 13. Sobe 1. 14. Sobe 1. 15. Sobe 1. 10. Sobe 1. 2. Ó, duas casas decimais aqui, tem que ter duas casas decimais no resultado. Então a resposta aqui, quanto é 23% de 8.932? É 2.054,36. Então ter zeros ou não ter zeros, o processo aqui ele só muda porque não dá para você cortar zeros. É só você deslocar a vírgula. Lembrando que dá para você pular direto daqui para cá, desde que você desloque a vírgula duas casas. Aí daí você já cai direto nesse resultado. Vamos ver agora o cálculo de porcentagem dentro de situações problema. Muitos alunos sabem calcular a porcentagem, mas não prestam atenção ao que o exercício na situação problema está perguntando sobre a porcentagem.
e daí eles fazem um pedaço do cálculo, mas aquele resultado não bate com o que está sendo perguntado. Olha aqui um exemplo e veja se você já não cometeu um erro parecido com esse. Um produto custava R$ 120 e teve um aumento de 6%. A pergunta é: qual é o novo preço do produto? Então vamos seguir o raciocínio ali. O total para mim é 100%. O total para mim é o preço do produto antes do aumento, que é os R$ 120. 10%, tira um zero. Tira um zero daqui. 1%, tira mais um zero. E não tem zero para tirar. Desloca a vírgula. A vírgula que está escondida depois do 2 vem para antes do 2. Então você chegou no 1%. O produto subiu 6%. Essa é a porcentagem que você quer calcular. Vezes 1% vezes a porcentagem que você quer calcular. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Uma casa decimal nesse número aqui, uma casa decimal no resultado. Lembrando que você está trabalhando é dinheiro, né, nesse exercício. Os 120 ali reais é dinheiro. Esse 7,2 em dinheiro, ele significaria R$ 7,20. Pronto, fiz o cálculo da porcentagem, cheguei na resposta que o exercício pedia. Nananina não. A pergunta é: qual é o novo preço do produto? O que você calculou até agora é quanto foi que o produto subiu. Ele subiu R$ 7,20. Como que a resposta pode ser isso aqui? Se ele ficou mais caro e ele já custava R$ 120, como é que ele pode passar a custar R$ 7,20? Ele ficou mais barato. Então o que tem que fazer para finalizar? Pegar o preço antigo, agora a gente coloca os centavos do preço antigo, e somar com o aumento que o produto teve. Se ele tivesse um desconto, ao invés de somar, você subtrairia. Fazendo a soma aqui: 0, 2, 7, 2, 1. Essa sim é a resposta. Qual é o novo preço do produto? Resposta: o novo preço é de R$ 127,20. Opa, o novo preço é de R$ 127,20. Então, muito cuidado em situações de problema envolvendo porcentagem. Presta atenção ao que está sendo perguntado. Olha um segundo exemplo aqui, ó. Uma cidade, eu tinha escrito tem aqui, mas na verdade é tinha. Tinha 32.800 habitantes em 2010. Em 2015, houve uma redução de 4% no total de habitantes dessa cidade. Qual era a população desta cidade em 2015? Então vamos lá, as informações importantes aqui. É a população dela em 2010. Redução significa que a cidade diminuiu o total de habitantes dela de 4%. Então eu tenho o 100% e a porcentagem que eu preciso calcular aqui. Vamos lá. O total sempre é o 100%. Então o total era a população da cidade lá em 2010. 10%. Tira um zero. 1%. Tira mais um zero. Cheguei no 1%, vou calcular a porcentagem que o exercício está citando. 328 vezes 4. 4 vezes 8, 32, sobe 3. 4 vezes 2, 8, com mais 3, 11, sobe 1.
4 vezes 3, 12 e mais 1, 13. Cheguei na resposta final. Não chegou. Você só calculou qual foi a redução de habitantes, né? 4% é um número bem baixinho. Se a população era essa aqui, e você falar que a população virou isso aqui, você quase exterminou a cidade. Então não é só isso aqui. Então o que eu tenho que fazer? Pegar a população anterior, lá do ano de 2010, e tirar os 4%, que é o que reduziu da população. Se a população tivesse aumentado 4%, a gente faria uma conta de mais aqui para finalizar. Então, olha lá. Relembrando subtração. Não dá para tirar 2 do zero e não dá para emprestar desse. Então, a gente empresta daqui da centena. Emprestei uma centena, ficaram 7. Eram 10, mas eu emprestei uma dezena, ficou 9. E aqui vai virar 10. 10 tira 2, 8. 9 tira 1, 7. 7 tira 3, 4. 2 tira 1, 1. E o 3 não tira nada. Aí sim você tem a população da cidade. Resposta A. População em 2015 era de 31.478 habitantes. Tá aí a aula de cálculo de porcentagem. Tanto o cálculo da porcentagem solto, né? Quanto é tantos por cento de tal valor. E 2 exemplos de porcentagem dentro de situação problema. Espero que eu tenha te ajudado. Se você já calcula a porcentagem por um outro método e você já entendeu aquele método, não mude, tá? Eu só estou mostrando um método que eu acho que a linha de raciocínio dele ela facilita bastante. Ela não envolve nem decimais nem fração. Vamos lá, matemática é treino. Para melhorar tem que treinar. Vamos fazer uns exercícios agora? Espero que esteja tudo joinha com você. Até a próxima aula.